Olá, boa noite aos alunos do primeiro termo de Direito, disciplina de Sociologia Geral. Nós vamos dar continuidade no nosso tema referente a Karl Marx, trazendo agora outros conceitos referentes à tese desenvolvida por ele, junto com seu parceiro de estudos, o Engels, não é? Para que nós consigamos, então, fechar o raciocínio e apontar aí as principais ideias defendidas por Marx durante seus estudos, tá bem? Bom, no último encontro, nós falamos um pouco sobre a origem do raciocínio do pensamento de Marx, suas influências e sua forma de ver o desenvolvimento da sociedade. Agora nós passamos a analisar alguns aspectos referentes já à sua crítica ao capitalismo, tá? E apontando aí como esse sistema, segundo o autor, ele gera perversidades na sociedade, tá? Ele gera desigualdades, conflito de classes, alienação e por aí vai, tá bom? Pois bem, nesse aspecto, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o conceito das classes sociais, né? Visto em Marx, o conceito de classes sociais e do conflito dessas classes, tá? Pessoal, aquelas ideias liberais, não é? Que são resultado dos estudos iluministas, ou têm influência iluminista, pregavam que todo homem é naturalmente igual em direitos e igual em liberdade. Isso numa ideia de igualdade meramente formal, uma igualdade que ela se apresenta de uma forma segundo a qual todos são iguais, em teoria, mas na prática ela revela grandes desigualdades. Então, para Marx, essa ideia de liberdade meramente formal, meramente teórica, não é? Ela não pode prevalecer. Haja vista que, na verdade, em sociedade, existe uma desigualdade imposta pelo sistema capitalista. Tá certo? Então, e como é imposta pelo sistema capitalista, ou antes até do próprio capitalismo, essa desigualdade é imposta pelas relações de produção, assunto que vimos no encontro de segunda-feira. Então, lá, nas relações de produção, só para recordar, nós temos uma desigualdade, primeiro, na posse, na propriedade desses meios de produção, e depois uma outra fase da desigualdade que se revela na distribuição desses meios de produção. Tá bem? Portanto, nós vemos aí que as relações de produção são geradoras de desigualdade, porque, como dissemos no último encontro, nem todos são proprietários, possuidores, detentores dos meios de produção e nem todos têm acesso a todos aqueles bens que são produzidos, certo? Então, essa ideia de classes sociais, basicamente nós teríamos uma classe social dos detentores dos meios de produção, dos donos do capital, na expressão bastante comum em Marx, os donos do capital, e aqueles não possuidores dos meios de produção, não donos do capital, que são os trabalhadores em geral, não é? Os trabalhadores que, como não são detentores dos meios de produção, eles vendem a sua força de trabalho. Desculpe. E ao vender essa força de trabalho, eles passam a alimentar essa máquina do capitalismo, do industrialismo e tudo mais. Assim sendo, o conflito de classes, ele acaba sendo traduzido numa situação na qual os detentores dos meios de produção querem manter o seu status assim, querem continuar sendo os donos desses meios de produção, e ao passo que os trabalhadores buscam, além de melhores condições de trabalho, também a posse desses meios de produção, não é? Para que esses meios possam ser acessíveis a todos, para que não seja necessário que se repita uma história de exploração
que vem desde a antiguidade. Antes com escravos, não é? Como falamos, depois com camponeses, e agora, a partir da Revolução Industrial e do advento do capitalismo, com os proletários, né? Com os operários das fábricas. Tá? Portanto, essas classes vivem numa situação de antagonismo, de constante conflito. Não necessariamente um conflito que seja real, em termos de conflito físico, não é? Mas um conflito que pode ser também velado numa disputa por poder. Tá? Muito bom. Pessoal, nesse aspecto, é claro que, além desse antagonismo, nós temos que perceber uma relação de complementaridade. Uma classe complementa a outra, uma classe acaba se tornando umbilicalmente presa à outra, no sentido de que, sem a mão de obra do trabalhador, não há que se falar na manutenção de um sistema de exploração, de um sistema capitalista. E, ao mesmo tempo, sem a atividade dos industriais, né, e os demais ramos, não pode haver trabalho. Portanto, é um círculo que envolve essas duas classes, e elas permanecem em constante conflito. Tá? Isso já estava escrito no Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels. Esse raciocínio acabou sendo combatido por várias vertentes depois, mas ele sobrevive até hoje no sentido de que é um marco intelectual muito importante, essa constatação de que eu tenho um conflito de classes. Tá? Então, para Marx, a história do homem é a história do conflito de classes. Bom, como que se resolve esse conflito, segundo Marx e outros autores da vertente marxista? É no sentido de que o trabalhador possa não só viver para o trabalho, não possa só sobreviver sendo explorado, isso pensando no contexto histórico que Karl Marx escreveu, né, na época que ele escreveu sua obra. Não pode ser só explorado, é preciso permitir ao trabalhador que ele também tenha momentos de relaxamento, momentos de reflexão sobre a vida. Não necessariamente precisaria trabalhar tantas horas por dia como se trabalhava à época. Era necessário que houvesse, então, esses momentos de atuação fora do trabalho, relacionada à família, relacionada até ao próprio ato de pensar, até o próprio ato de filosofar. Não é? Então, segundo Marx e os demais teóricos, a exploração não precisaria ser tão intensa como é, ou como era, né? Ou um segundo caminho seria daí a ideia de revolução e que os proletários tomassem para si os meios de produção. E aí todos os trabalhadores, os operários, né, os proletários do mundo se revoltariam contra os seus algozes, contra os capitalistas, contra os industriais, tomariam para si os meios de produção e passariam a dividir de forma mais igualitária os bens produzidos, de forma que as pessoas em sociedade teriam acesso aos bens de produção e, ao mesmo tempo, seriam detentoras desses meios produtivos, não é? Então, a gente para pensar que o caminho da revolução ele é muito presente em Marx, embora ele nunca tenha vindo, não é, de uma forma global, como Marx previu que aconteceria com a ruína do capitalismo. Então, esse é o primeiro ponto importante, que é o ponto do conflito de classes. Um segundo ponto muito importante na teoria marxista é o ponto referente à mais-valia, né? Mas o que é a mais-valia? Bom, a mais-valia é explicada de forma bastante singela da seguinte maneira.
A mais-valia é a diferença entre o custo do trabalhador, o seu salário, por exemplo, e o quanto ele produz para o seu empregador. Então, veja, é muito possível e muito corriqueiro que aconteça que o trabalhador pague pelo seu custo, com o seu trabalho, em, 5 dias do mês. Trabalhando 5 dias do mês, isso é um exemplo só. Trabalhando 5 dias do mês, o operário já paga o que ele custa para o seu empregador. Os outros 20 e tantos dias do mês, ele só está gerando lucro para o seu patrão. Então, isso é mais-valia, é a diferença entre o custo e o que o empregado produz, né? Numa visão marxista, ou inspirada na tese de Karl Marx, o ideal seria que o empregado trabalhasse até se pagar e gerar algum lucro, mas não todo esse absurdo de lucro, ou então que o empregado recebesse mais pelo seu trabalho. Não é o que acontece, porque a sociedade capitalista, ela visa sempre a maximização dos lucros. Então, isso é a mais-valia, uma ideia de produtividade e geração de lucros. Tá? Então, como o empregado não possui meios de produção, ele vende a força dos seus braços, né? E esse é o custo que ele representa para o seu empregador. O trabalho, portanto, turma, passa a ser uma mercadoria, mais uma mercadoria no mercado. Então, o ideal para o empregador, para o capitalista, é sempre adquirir essa mercadoria trabalho pelo menor valor possível, já que, então, pagando menos para o trabalhador, ele vai ter mais lucro, que é essa ideia. E, claro, a gente não fala aqui de forma pessoal e nem no sentido de demonizar esse fato, mas é tão somente um fato, uma característica, não é, desses primórdios do capitalismo, que são a fase na qual Marx escreveu. Tá? Portanto, o salário é o correspondente à força do trabalho, é o pagamento por uma mercadoria. Lembra que falamos lá no primeiro bimestre que quando mudou os paradigmas do sistema feudalista, né, de arranjo econômico feudal para um sistema capitalista, o tempo passou a ser contado de forma diferente? É, porque agora tanto o empregado quanto o patrão tem o interesse em contar esse tempo da forma mais exata possível, porque esse tempo de trabalho custa dinheiro, né? E assim sendo a mercadoria. Muito bom. Essa é uma ideia, turma, de mais-valia que se alinha com a ideia do lucro, como eu havia dito para vocês. Portanto, sempre que possível, o trabalhador deve custar o mínimo possível. Não é? A mão de obra tem que ser a mais barata possível para que gere lucro. Agora, é importante que se faça uma distinção, não é? E daí, com base nas ideias de Durkheim sobre a divisão social do trabalho, que o trabalho mais refinado, ele tem que ser remunerado com um preço mais caro. Então, o trabalho, quanto mais especializado, mais caro ele é. E o trabalho mais genérico, que qualquer pessoa possa realizar, ele tende a ser remunerado de forma mais barata, tá certo? E aqui também nessa ideia de trabalho, mais-valia, lucro, nós temos que levar em conta aquilo que Marx também percebeu, que é a transformação da matéria-prima. A transformação da matéria-prima também deve ser levada em conta no custo da produção, não é? Então, quando chega lá uma tira de couro
barbante e agulha, e aquilo é transformado num calçado, por exemplo, houve aí um tempo de trabalho realizado pelo operário que deve ser contabilizado no preço final do produto, que vai, então, ser descontado. Então, além do salário, tem também o tempo e a matéria-prima que foi utilizada. E isso também deve ser contabilizado no custo final para que gere lucro ao seu produtor. Tá? As máquinas também, claro, representam custo. Certo? Daí, como é que o patrão faz? E aqui, quando eu falo patrão, não é em tom de crítica, de forma alguma. Mas como que o dono do capital faz para aumentar o seu lucro? Bom, ele pode fazer de duas formas. Ele pode aumentar as horas de trabalho do empregado, não é? E daí ele submete o seu proletário, o proletariado, a uma jornada mais dura de trabalho, como nós já vimos que no início da Revolução Industrial havia jornadas de trabalho de 18 horas por dia nas máquinas. E todas as consequências nefastas daí advindas. Ou então ele pode aumentar o preço do produto. Mas quando ele aumenta o preço do produto, ele pode encontrar uma barreira, que é a existência de produto similar no mercado a um preço mais baixo. Né? E daí toda aquela ideia de oferta, procura, do preço, o consumidor também quer maximizar também o seu ganho, então ele quer comprar o mesmo produto pelo menor valor. Não é? Então essas são ideias vistas por Marx como forma de aumento da mais-valia. Tá? Muito bom. Pessoal, na sequência, Marx também analisou as relações políticas desenvolvidas nessa nova sociedade. Claro que ele desenvolveu um estudo que reflete uma evolução histórica da sociedade, né? Quando nós falamos de materialismo histórico. Mas aqui, notadamente naquilo que diz respeito às relações políticas, e em certa medida pouco importa qual época histórica nós estamos estudando, se capitalista ou pré-capitalista, nós vemos que a política, a ciência política, a arte política, ela é usada, segundo Marx, sempre como um instrumento de dominação, sempre como um instrumento de manutenção do status quo. Qual é esse status quo? Qual é essa situação que é mantida? Alguns poucos no topo da pirâmide, detentores de poder econômico e político, e a maioria na base da pirâmide, não é desprovida de poder, seja político, seja econômico. Então, para ele, o artifício da política é mera forma de dominação, é mera forma de utilização do Estado organizado contra o indivíduo. Tá bem? Então, veja bem, eu trago para vocês um trecho aqui, não é? Que é relativo a uma situação de classe. Quer dizer o quê? Quer dizer que os indivíduos que compõem determinada classe social tendem a ter um pensamento similar, não é? Que resulta naquilo que é chamado de situação de classe, onde essas pessoas lutam, trabalham juntas para a manutenção, claro, aqueles que estão na classe dominante, para a manutenção da sua posição de dominância. E juntos eles influenciam, inclusive, a política. Não é? Então, nós temos aqui diferença na distribuição do poder. As classes dominantes economicamente encontram meios, isso está tirado de Marx, encontram meios para se assenhorar do aparato oficial do Estado e, através dele, legitimar seus interesses
sob a forma de leis e planos econômicos e políticos. Portanto, segundo Marx, tudo aquilo que nós vemos sendo emanado do Estado, ainda que com aparência de auxílio ao trabalhador, ao explorado, todos esses atos estatais são, na verdade, parte de um grande estratagema, de uma grande estratégia de manutenção de determinadas classes no poder. Portanto, eu vou usar aqui, como a gente está no curso de Direito, a gente pode usar o próprio direito penal como um exemplo. Para uma vertente da criminologia, que é chamada de criminologia crítica, nós temos aí a utilização do direito penal como forma de controle social, como forma de controle das classes subalternas. E aí você vê, e pelo menos para mim parece bastante claro, que a delinquência baixa, por assim dizer, praticada pelas classes subalternas, são crimes patrimoniais em geral, não é? O furto, o roubo, apropriação, estelionato e por aí vai. Esses crimes, e claro, crimes contra a vida, né? Homicídio, nós temos aí crimes contra os costumes e por aí vai. Essa terminologia nem é usada mais, né? Crime contra a dignidade sexual, mas são crimes que, em tese, são praticados por pessoas de classes mais baixas, porque elas são reduzidas a uma condição mais animalesca de vida, não é? E, por incrível que pareça, se você não constatou isso ainda, esses crimes ditos crimes baixos, você vai ver também na literatura chamado de crime de colarinho azul. Por que colarinho azul? Porque fazia referência ao uniforme dos operários, que era dessa cor. Então, os crimes de colarinho azul, eles são punidos com penas muito mais severas e são punidos de forma muito mais eficaz do que aqueles crimes de colarinho branco. Crimes praticados em escritórios, alguns doutrinadores chamam. Escritórios, gabinetes, né? Que são crimes praticados por membros da classe mais alta, certo? Então, esses crimes de colarinho branco, primeiro, eles são punidos de forma menos eficaz, porque as pessoas que praticam esses crimes têm acesso aos melhores advogados, aos recursos, podem pagar esses advogados, e tem penas muito mais baixas, e, eventualmente, sequer a pena é aplicável, ou aplicada, desculpa. Você pega lá um crime de sonegação tributária. Se o réu vai lá e paga o tributo, eventualmente nem pena ele vai sofrer. Ao passo que o sujeito que praticou um furto, aqui, na base da sociedade, se ele vai lá e paga o prejuízo, ele ainda assim será punido. Vai ter uma diminuição de pena, mas ele vai ser punido. Então, veja a diferença de tratamento posta pelo Estado, não é? E nós estamos falando aqui de relações políticas, a diferença de tratamento colocada pelo Estado com relação a uma pessoa que pertence a uma classe mais privilegiada, política, economicamente, e aquelas pessoas que são de classes menos favorecidas. Muitas vezes acontece até da própria execução sumária dessas pessoas, não é? Que sequer direito de defesa tiveram. Muito bom. Turma, eu quero ainda analisar com vocês. Então, nós estamos falando aqui dos principais pontos, né, da teoria marxista. Então, nós falamos já da luta de classes, falamos da mais-valia, falamos de trabalho, valor e lucro, como se desenvolve essa relação, e falamos das relações políticas, da situação de classe, de como as classes, numa visão um pouco mais dramática, de como as classes acabam se degladiando em sociedade. Tá? Muito bom.
Um outro ponto que eu preciso abordar com vocês é a ideia de alienação, trazida pela teoria de Marx, pelos estudos de Karl Marx. Pessoal, nessa ideia de alienação, nós temos que analisar que ele percebeu que o capitalismo, como sistema produtivo e por que não daí jurídico, filosófico e legal e político, ele acaba trazendo uma alienação das pessoas. Uma alienação na ideia de separação. Né? Alienação quer dizer separar as pessoas. Primeiro, quando separou o trabalhador dos meios de produção. Não é? Antigamente, de forma menos acentuada, a alienação existia, mas ela era, desculpa, não era tão aguda quanto no sistema capitalista. No sistema agrário de produção, quando o meio de produção principal era a terra, havia sim alguma alienação, mas não tão aguda quanto aquela promovida pelo capitalismo, que, segundo Marx, gerou a usurpação da terra. As pessoas foram literalmente expulsas de suas terras. Não é porque a burguesia veio e tomou essas terras, empurrando as pessoas para a cidade e que depois se tornariam aí operários, proletárias, do sistema industrial. Então, olha, quer um outro exemplo? No sistema das corporações de ofício, os artesãos eram donos dos meios de produção. Mas como essa produção artesanal foi abandonada e substituída por uma produção industrial em larga escala, também aqueles artesãos foram afastados dos seus meios de produção, porque agora o meio de produção pertence ao burguês industrial, ao burguês capitalista. Tá? Então, essa é uma primeira faceta da alienação. Separação do trabalhador dos meios de produção, que antes ele detinha, ainda que não de forma absoluta, mas ele possuía relativamente os meios de produção. Agora nem isso. Tudo pertence, em termos de meio de produção, tudo pertence ao capitalista burguês, não é? Vencedor, por assim dizer, da Revolução Francesa e depois promovente da Revolução Industrial. Tá? Ele diz ainda, Karl Marx, que a própria filosofia é também uma forma de alienação. Segundo Marx, a capacidade de filosofar, melhor, a possibilidade de filosofar, ela foi também afastada dos trabalhadores, dos explorados. Porque, como o trabalhador explorado tinha que dedicar muitas horas do seu dia, não é, ao seu trabalho, para poder sobreviver, para poder receber o seu salário, lembra, o mais baixo possível. E aqui nós estamos falando de um período onde não havia regulação, né? Não havia legislação trabalhista. Isso tudo veio a acontecer depois, tá? Mas também minimizou, mas não acabou com a exploração, né? Que nós temos até hoje. Então, essa atividade filosófica passou a ser exclusiva da burguesia. E veja, um mosquitinho. Então, veja, se a burguesia é detentora da atividade filosófica, com exclusividade, que tem tempo, possibilidade, estudo para isso, é óbvio, segundo Marx, que essa filosofia também vai reproduzir a situação de classe. Então, a classe dominante se equipa politicamente através do Estado, como já falamos, e também se equipa filosoficamente, produzindo uma filosofia, produzindo um pensamento
que justifica essa situação de dominação, né? E é interessante, se você olhar alguns teóricos atuais, alguns estudiosos, inclusive no Brasil, não é? Eu cito como exemplo o professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma fala muito interessante na qual ele mostra, num caso prático, como que essa filosofia de dominação já está tão introjetada, ela já é tão natural na sociedade, que as pessoas que são dominadas e exploradas acabam achando justo essa exploração. Porque, por exemplo, não tiveram oportunidade de estudar. Mas esse sujeito que não teve oportunidade de estudar, ele acha justo, então, que um doutor possa ir lá num restaurante e se alimentar numa refeição o valor do salário daquele trabalhador. E esse trabalhador também acha justo, não é? O fato de não ter podido estudar, porque ele precisou trabalhar desde muito novo para ajudar a sustentar sua família, não é? E assim, N questões que você pergunte para essa pessoa, ele vai dizer que é justo, que é justo. Então, o sistema hoje não domina, o sistema de dominação, melhor dizendo, ele não se apresenta na forma de chicote, na forma de violência física, de grilhões. Não, ele se coloca de uma forma muito mais sutil, dentro de uma filosofia, de um esquema de pensamento, que depois se espraia para a educação e por aí vai, que coloca de forma natural na mente das pessoas que é justa essa dominação, que é justa essa desigualdade social entre as pessoas. Né? Eu, particularmente, acho que alguma desigualdade é natural na sociedade. Né? Nós também não podemos exigir que todos sejam idênticos nas suas condições de vida. O que me preocupa é que, por exemplo, no caso brasileiro, um grupo muito pequeno, muito reduzido, detenha o capital, o dinheiro de mais de milhões, de 100 milhões para mais de pessoas. Esse abismo social, essa desigualdade gritante é que me preocupa, tá? Mas sempre, assim, quero que vocês entendam que é resultado de um sistema que vem se desenvolvendo há séculos, tá bem? Então, nós temos aí a alienação dos meios de produção, a alienação filosófica, né? E, em certa medida, nós temos também a alienação política que já falamos. Porque o indivíduo também fica afastado, o indivíduo explorado, claro, fica afastado da política, no sentido de exercer o poder político. Nós temos aí, as pessoas participam da política, sim, elas votam, elas participam do processo eleitoral, elas escolhem as pessoas que vão representá-las. Mas eu fico me perguntando, e espero que isso também incomode vocês, talvez essa aula de Marx e o grande mérito do Marx seja causar um incômodo na gente, não é? Alguma indignação em certa medida. Quão fácil ou quão difícil é para uma pessoa sair do nada e passar a se envolver com campanhas, com projetos políticos e eventualmente ser eleito a algum cargo eletivo. Não é? Nós vemos que isso acaba sendo muito difícil, porque a política também acabou sendo loteada entre a classe dominante. Não é? E assim sendo, afasta as pessoas do exercício político, não do exercício de voto, mas do exercício do poder efetivamente político, tá? Por quê? Porque os políticos também, em certa medida, são financiados, são incentivados pelos outros habitantes, por assim dizer, dessa classe dominante, que se não exerce o poder político diretamente, ajuda, muitas vezes de formas escusas, a escolher os políticos que vão representá-los. Portanto, o exercício da política não é um exercício para o povo, isso tudo segundo Marx, tá, pessoal? Não é um exercício para o povo,
mas sim é um exercício político para a classe dominante, de forma que as pessoas ficam, assim sendo, alienadas, afastadas também do exercício da política. Tá? Então, essa ideia é muito importante que nós tenhamos, que a alienação é dos meios de produção, é uma alienação filosófica, da atividade pensante, e uma alienação política, porque afasta os explorados do exercício da política, enquanto forma de determinar os rumos do Estado. Né? Então, para Marx, isso tudo de democracia representativa, segundo ele, isso tudo é balela, porque ninguém representa o povo, ou aqueles que tentam representar são sufocados, são esmagados, não é? Porque a classe dominante se autorrepresenta nessas figuras eleitas. Tá certo? Maravilha. O que mais é importante que nós vejamos nesse encontro, turma? Materialismo histórico já estudamos, relações políticas. Eu vou aqui tomar liberdade de falar um pouquinho com vocês com relação a essa ideia de capitalismo de mercado, não é? E capitalismo financeiro, para que a gente possa encerrar essa nossa fala com relação a Marx. Capitalismo de mercado, que é aquele um pouco mais primordial, um pouco mais antigo, mas que ainda existe, né? É aquele no qual o dinheiro se transforma em mercadoria por intermédio da ação do proletariado, e essa mercadoria depois se transforma em dinheiro quando ela é vendida no mercado de consumo. Então eu tenho lá dinheiro que compra matéria-prima, que compra as máquinas e que compra a hora de trabalho do proletário, do operário. Tudo isso junto resulta num produto, numa mercadoria, que depois é vendida no mercado de consumo, sempre gerando lucro. Né? Acredito que, embora aconteça, ninguém abre uma indústria para ter prejuízo. Estou com dinheiro sobrando, quero perder um pouco de dinheiro. Vou entrar no mercado industrial aí para perder uma grana. Nunca, nunca. Né? O professor Mauri frisa muito isso, não é? Nas aulas de economia. A ideia é de maximizar os lucros. Então, isso é um capitalismo mais primitivo, tá? Onde eu uso dinheiro para transformar matéria-prima em mercadoria e depois, com essa mercadoria, ganhar dinheiro. De umas décadas para cá, desenvolveu-se com uma voracidade inédita, assustadora, o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro, pessoal? Eu elimino a mercadoria. Eu pego o dinheiro e faço o dinheiro virar mais dinheiro. Né? Com bolsas de valores que se desenvolveram, esse mercado de valores mobiliários, né? Ações, debêntures, enfim, tudo aquilo que é negociado nas bolsas de valores. O próprio mercado de crédito, né? Onde o dinheiro é a mercadoria. Então, é o dinheiro se auto-reproduzindo. Eu elimino aquele estágio intermediário da mercadoria. E daí nós vemos o mercado de especulação e tudo mais. Isso significa, turma, que nós temos dois capitalismos atuantes no mundo, que é o capitalismo de mercado, aquele primeiro que lhes falei, onde as mercadorias viram dinheiro, e o capitalismo financeiro, que é o mercado de capitais, onde o dinheiro produz a ele próprio. Tanto um quanto o outro, segundo Karl Marx, geram desigualdade. Porque, de forma inafastável, sempre haverá alguém sendo explorado. E essa ideia de exploração alimenta aquela ideia de conflito de classes, não é? Eu não tive tempo para abordar com vocês no último encontro, mas
quando nós falávamos, por exemplo, das necessidades e sua satisfação, né? Quando o mercado de consumo ele se expande, ele passa a criar produtos, mercadorias que estão além das nossas necessidades básicas. E daí as pessoas passam a consumir bens pelo simples prazer de consumi-los, sem crítica nenhuma também. Não é uma mera constatação. Mas o interessante é que Marx vislumbra, e isso me parece muito real hoje, que agora não é mais a pessoa que consome o produto, mas o inverso. A pessoa é consumida pelos produtos e pelas marcas, né? Por exemplo, a pessoa não quer só um tênis, ela quer Nike, ela quer Adidas, ela quer a marca, ela não quer o tênis propriamente dito. Porque se fosse só o tênis, um Bamba, muitos de vocês nunca ouviram falar do que é um Bamba, não é? Mas era um tênisinho mais simplório que existia algumas décadas atrás. Eu, por exemplo, usei Bamba. O simples Bamba já satisfaria. Mas existe uma pressão social que é imposta pelos mecanismos de publicidade, não é, de propaganda, os comerciais de TV, as pessoas famosas usando, e isso acaba, em certa medida, influenciando as mentes dos consumidores para que eles não se contentem só com o Bamba, só com o quichute. Depois você põe no Google aí, quichute, tênis, você vai ver que coisa linda que era. Ninguém vai ficar adstrito só a esses produtos mais básicos, por assim dizer. As pessoas querem ter, não é, o relógio da marca tal, ou o casaco da marca tal, e por aí a coisa vai. Então veja que a coisa acabou invertendo-se de uma maneira na qual a pessoa é consumida, embora ela tenha a ilusão de que está consumindo. Esse é um desenvolvimento do mercado que Marx já, em certa medida, previu, né? E que acontece. De forma alguma, da minha parte, é crítica. Isso é mera constatação fática. Tá? Não estou dizendo aqui para que parem de comprar essa ou aquela marca. Não é isso. Tá? Não é isso. É só para que entendam o mecanismo que acontece. Toda uma sistemática publicitária, filosófica, ideológica, no sentido de dominação, no sentido de perpetuação de um status quo. E daí isso e só para constar, né, essa pressão, e daí você pode lembrar também de Durkheim, esse fato social, essa pressão social, ela é tão grande que não raro acontece de uma pessoa matar a outra para roubar um bem de consumo que a pessoa vítima está usando. Mata por causa do relógio, mata por causa do tênis ou por causa da jaqueta, não é? Então isso é muito, muito sério e está muito gravado nessa sociedade de consumo de massa na qual nós vivemos. Tá bem? Pessoal, espero muito que tenham gostado. Com esses raciocínios, com essas ideias, nós encerramos os nossos encontros relativos a Karl Marx. E na próxima aula, na segunda que vem, nós falaremos sobre Max Weber, não é, para fechar aí a trinca dos grandes pensadores da sociologia. Tá? Eu espero sinceramente que tenham gostado. Desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se encontra daí ao vivo agora na próxima aula na segunda-feira. Obrigado, boa noite a todos.